Oi pessoal, bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Master Juris. Meu nome é Mauro Lopes, estou aqui com o professor Luiz Alberto e hoje a gente vai ter uma aula super legal sobre repartição de competência com técnica de memorização. Uma coisa muito importante para qualquer tipo de concurso e eu acho que vocês vão curtir bastante essa aula. Eu estou com a função inglória aqui de substituir o Rafael Cunha, o cara evidentemente com muito mais presença de câmera do que eu. Eu peço a tolerância de vocês. O professor Luiz Alberto também é muito melhor que eu. Vou falar o mínimo possível para não atrapalhar. Eu só queria trazer para vocês, mais uma vez, a nossa promoção. Deixa eu pegar aqui, Luiz. Claro. Nossa promoção. Vocês vão fazer com o código Master Promo, em caixa alta, tá? Master Promo. Essa promoção dá direito a vocês fazerem uma assinatura anual pagando apenas R$ 834. O preço normal é R$ 1.390. Então, por R$ 834, vocês têm 12 meses de acesso a todo o conteúdo do Master. Isso é praticamente menos de R$ 70 por mês. Quer dizer, é um negócio absurdo, totalmente surreal. Só que essa promoção está acabando, tá? A gente tem mais de 1.500 aulas, mais de 80 cursos, vários especiais para concurso, especial para analista do TRF, especial para analista do MP, especial para magistratura federal, para o Ministério Público, para a magistratura estadual. E esses especiais, nos especiais, a gente tem raio-x de prova, a gente tem aulas sobre as matérias recorrentes, quer dizer, no raio-x a gente indica quais as matérias que mais caem nos concursos. Então a gente apresenta aulas específicas sobre aquelas matérias recorrentes que mais caem. A gente tem caderno de exercício, a gente tem caderno de jurisprudência de forma temática, a gente tem plano de estudo, a gente tem um mapa de estudo para vocês, um gráfico para vocês poderem seguir diariamente quem precisa de orientação para não ficar afrontado com tanta aula oferecida. Enfim, os especiais estão muito legais e o pessoal está curtindo bastante, a gente está melhorando cada vez mais eles, enfim. Quem quiser estudar para concurso na área jurídica, pode contar com o Master Juris, o que não falta é conteúdo, tá? Dito isso, vou deixar vocês aqui com o professor Luiz Alberto, para não gastar muito tempo, porque ele tem muita coisa para falar, e com certeza, ao final dessa aula, vocês vão estar craques, vão estar conseguindo encarar as questões que caem em qualquer concurso sobre repartição de competência, com muita tranquilidade, tá? Professor? Obrigado, Mauro. Boa sorte, boa aula, dá licença. Obrigado. Eu vou ficar no chat, pessoal, vou ficar no chat aqui, qualquer dúvida, manda, eu vou ficar moderando e passo para ele aqui, tá? Um abraço, até já. Obrigado, Mauro. Doutor, doutora, muito obrigado. Seja bem-vindo. Importante até reforçar, né, esse novo formato do Master Juris, que as aulas estão sempre atualizadas, não é aquele curso que fica com aula defasada, o curso está sempre investindo em novas aulas. Nós teremos aí um conteúdo semanal, o professor Luiz Oliveira, ele vai estabelecer aí a cada semana, é isso mesmo, Mauro, uma vez por semana pelo menos, conteúdo de reportagens importantes, de temas atuais, crime de responsabilidade do presidente da República, entre outros tópicos aí que são de grande relevância. E o mais importante aqui na aula de hoje é trabalhar com uma técnica de memorização que envolve a repartição de competências. Nós temos aí na Constituição Federal, do artigo 18 até o artigo 34, o tema organização do Estado. Nós vamos pegar uma parte só dessa organização do Estado. Confesso a vocês que o curso completo nós teremos lá no Master Juris. Mas hoje nós vamos trabalhar com essa partezinha que envolve do artigo 21 até o artigo 24. Então, uma pequena introdução. Lembrando aqui, sem muitas delongas, vamos lá na tela, por favor. Eu tenho o tema organização do Estado, você vê aqui, ó, repartição de competências, iniciando com o artigo 18, que destaca aí que a organização político-administrativa consiste, então você tem lá a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Lembrando que a República Federativa do Brasil possui a soberania, os demais entes federativos possuem aí a autonomia. E o que seria essa autonomia? A autonomia é a auto-organização. Você tem a auto-organização, capacidade dos entes federativos ou entes políticos criarem suas próprias leis. Você tem a capacidade na tela, vamos lá, por favor,
Você tem a capacidade do autogoverno. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, autogoverno. Ou seja, os entes federativos podem ter seu governo próprio e eleger seus representantes. Temos a auto-administração, que é a autonomia para organizar e prestar seus próprios serviços. Então, nesse tema, repartição de competências, como você mesmo percebeu, nós envolvemos um pouquinho aí da área do direito administrativo. Claro, sem se aprofundar muito para não sair do tema. Um aprofundamento em direito administrativo, temos lá no curso, o professor Luiz Oliveira, trabalhando de uma forma bem clínica com o direito administrativo. Então, analisando aqui algumas peculiaridades da repartição de competências, é bem importante reforçar que nós iremos trabalhar com os entes políticos ou entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E por que eles possuem essa característica de entes políticos? Porque eles têm a capacidade de criar suas próprias leis. A administração indireta são os entes administrativos. A administração indireta, com autarquia, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, desenvolve ali uma certa descentralização por outorga. Os entes políticos descentralizaram o seu poder por forma de outorga para que fossem criados os entes administrativos. A ideia não é só ficar falando. Eu gosto sempre de trabalhar com técnica de inteligência espacial, ou seja, eu falo um pouquinho e mostro a figura. Então vamos na tela, por favor? Eu tenho aqui, ó, que eu acabei de comentar, as pessoas políticas com os entes federativos e temos as pessoas administrativas, cada um com as suas peculiaridades. Aqui, ó, as pessoas políticas possuem capacidade legislativa. E é aqui que nós iremos atacar essa capacidade legislativa, como, por exemplo, a competência privativa da União. As pessoas administrativas executam as normas. É por isso que existe um controle finalístico, um controle ministerial. Isso é muito importante. Agora, se nós estamos trabalhando com o tema organização do Estado, temos uma pergunta. Vamos na tela, por favor? Olha que perguntinha interessante. A pergunta é: com qual setor se identifica o estudo da organização do Estado? Nós temos 3 setores. Vamos lá. A organização do Estado envolve o primeiro setor, o setor que representa a administração direta. O segundo setor é o mercado. O terceiro setor é o Sistema S, com OS, com o CIP. Sistema S envolvendo aí o terceiro setor. Na tela, por favor. Eu tenho, então, que a nossa resposta está aqui no primeiro setor. A organização do Estado faz parte do primeiro setor, com a administração direta e indireta. O segundo setor é o mercado. O terceiro setor é a sociedade civil, Sistema S, OS e o CIP. Tudo bem? Então, depois dessa pequena introdução, o foco principal é trabalhar aqui com repartição de competências. Peço a você que anote o principal, os tópicos principais, né? Ou seja, faça aí uma pequena anotação, reforçando aí a nossa técnica. Pode participar, nós estamos com o chat ao vivo, o professor Mauro respondendo ali no chat. Sua pergunta será sempre bem-vinda. Lembrando que pontos específicos eu posso direcionar vocês aos novos cursos que o Master Juris está proporcionando, mas o foco aqui é repartição de competências. Então vamos ao pequeno histórico. Na tela, por favor. Antigamente vivíamos em um Estado unitário, onde um poder central controlava todo o território nacional. E o Estado unitário se torna um Estado federado, com a criação dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ao se criarem os entes federativos, a dúvida era como repartir competências para esses entes federativos. A União ficaria com a parte da competência nacional, os estados, competência de interesse regional, os municípios, competências de interesse local, e o Distrito Federal acumularia as competências dos estados e dos municípios. O nosso foco na aula de hoje não é só mostrar a técnica, é mostrar também que você vai aplicar a técnica para resolver as questões de prova.
Então, por isso que eu trouxe questões de provas anteriores, de concursos anteriores, concursos aí que foram considerados difíceis, porque o tema, abre aspas, é difícil. É difícil até o momento que você não tem a técnica. Tendo a técnica, você vai conseguir, com certeza, ter um bom êxito nas questões de prova. Então, analisando, o Brasil, ele copiou um modelo americano, um modelo denominado princípio da predominância dos interesses. E esse princípio da predominância dos interesses desenvolveu uma técnica onde, de um lado, eu tenho os entes federativos, de outro lado, eu tenho a atuação no seu respectivo interesse. Então, vou colocar aqui, daqui a pouquinho, no material, os entes federativos e a atuação no seu respectivo interesse. Vamos lá, então? Na tela, por favor. Acompanhando o princípio da predominância dos interesses, um modelo americano, acompanhando aqui comigo. Vou colocar a nossa tabelinha. De um lado, o ente federativo, do outro lado, o respectivo interesse. Então, eu tenho aqui a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e o Distrito Federal. A União atua quando o interesse for nacional. Os estados atuam quando o interesse for regional. Os municípios atuam quando o interesse for local. E o Distrito Federal atua acumulando competências dos estados e dos municípios, ou seja, regional mais local. O mais importante é justamente, ao analisar esse princípio da predominância dos interesses, que você memorize. Nacional representa a União, regional, o estado, local, município, e regional mais local representa quem? O Distrito Federal. E um detalhe importante, veja lá, imagine o seguinte, eu só coloco essa tabelinha para você e não falo mais nada. Aí você se depara com a seguinte questão, vou jogar antes de explicar todo o conteúdo. Olha essa questão que interessante, na tela, por favor. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. É competência, e aí? Letra A, União. B, estados. C, municípios. D, Distrito Federal. É território federal. O aluno, às vezes, quando ele olha essa questão, ele vê aqui a palavra urbano, ele vê aqui a palavrinha urbano, ele chuta município ou estado. Mas aí que está o erro grave. Analisando o princípio da predominância dos interesses e fazendo uma leitura detalhada de todas as competências da União, eu posso afirmar para vocês que todas as vezes que vier numa questão de prova a palavrinha nacional, diretriz ou diretrizes e normas gerais, você não pensa. Você marca que a competência ela é da União. Só na palavrinha nacional que existe uma exceção que está no artigo 23, parágrafo único, que faz parte da competência comum, que envolve a União, os estados, o DF e os municípios. Fora isso, todas as vezes que vier a palavrinha nacional, diretriz ou diretrizes, normas gerais, a competência ela é da União. Então vamos na tela, por favor? Olha só, eu tenho aqui na questão a palavrinha diretriz. Se eu tenho a palavrinha diretriz, qual a resposta que nós vamos marcar aqui? Vou marcar com você. Resposta, deixa eu pegar minha caneta. Tá aqui, ó, letra A, União. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa então? Voltando aqui um pouquinho para a nossa explicação. Peguei outra aqui, eu quero a caneta. Estou com o apontador, caneta, ok? Vamos voltar. Então, eu tenho que as competências da União, vamos lá, cadê a estrelinha? União. As competências dos municípios, as competências do Distrito Federal são competências expressas ou enumeradas. E as competências dos estados, está lá, ó, os estados, são competências residuais ou remanescentes. Então, está aqui, ó, residual ou remanescente. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, tema importante aqui. Todas as vezes que você vir a palavra União, Estados, Distrito Federal e municípios, vincula-se aos entes políticos. Até aí tudo bem. As competências da União, as competências dos municípios, as competências do Distrito Federal
são competências que estão expressas na Constituição Federal. E qualquer assunto que não esteja expresso na Constituição Federal, a competência será de quem? Dos estados. Então, a competência dos estados é uma competência residual. Não está expresso na Constituição Federal via de regra. Existem exceções? Existem exceções. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, uma questão de prova. Vamos à tela, por favor? Olha aqui que interessante. Eu gosto sempre de mostrar, sempre mostrando aí as questões de prova, justamente para vincular os temas atuais. A questão 2, exame da ordem. A Constituição da República determina em seu artigo 22, inciso 11, que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Se uma emenda à Constituição excluísse do texto constitucional o referido inciso 11, a competência para legislar acerca de trânsito passaria a ser de quem? Então veja você o seguinte, a competência está expressa, artigo 22, inciso 11, União, legislar sobre trânsito e transporte. E aí vem uma emenda constitucional e revoga esse dispositivo. O assunto, ele fica submerso no nosso ordenamento jurídico. Não está mais na Constituição Federal. E se o assunto não está mais na Constituição Federal, a competência passa a ser de quem? Dos estados. Tudo bem? Então, na tela, de cara, eu já vou marcar a letra A. Tá aqui, ó, a competência passaria a ser dos estados. Tudo certo? Então, estamos aí fundamentando todas as explicações em questões de provas anteriores. Vou explicar um pouquinho, joga a questão. Explica um pouquinho, joga a questão, para você sentir a segurança que realmente isso cai em prova. Então, avançando no nosso material, existe ali uma exceção. Exceção ao princípio da predominância dos interesses em relação aos estados. Existem, pode vir aqui comigo, desculpa. Existem competências dos estados que estão expressas. Hoje eu cheguei ao estúdio e a Jéssica perguntou, professor, estou estudando para concurso público, então as competências dos estados são competências expressas ou são competências residuais? Estou rindo aqui porque é mentira, né? Não teve nada disso, tá, pessoal? Então o que acontece? Olha só, as competências dos estados são competências, via de regra, residuais, mas podem estar enumeradas. Você grava o seguinte, quando falar em serviços locais de gás canalizado, aglomerações urbanas, micro-regiões, isso envolve uma competência dos estados que está expressa. Vamos na tela, por favor? Eu tenho o artigo 25, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Está aqui, ó. Citou serviços locais de gás canalizado. Eu vou dar um S aqui, que eu vou ver se... Será que vai aparecer a seta? Vamos lá, vamos arriscar. Não foi, mas tudo bem. Olha só. Não. Manter... Vou de novo? E agora? Para que eu vou fazer isso, né, pessoal? Vou manter? Não sei. O PTESC. Manter as anotações. Não, descartar. Foi? Fiz besteira. Joga para mim. Joga para mim, por favor. Aqui. Pronto, já foi. Fiz uma besteira. Aí, agora foi. Desculpa, pessoal. Desculpa. Culpa minha, hein? Culpa minha. Vamos lá. Eu queria que aparecesse essa setinha aqui, não consegui colocar. Mas vamos lá. Depois da aula, eu vou me inscrever num curso de PowerPoint para que eu possa desenvolver melhor essa atividade. Então, nós temos o artigo 25, parágrafo 2º e o parágrafo 3º, onde nós temos os termos principais. Serviços locais de gás canalizado e instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Se vier esses dispositivos na prova, pode ter certeza que a competência dos estados, ela está expressa. Tudo certo? Vamos avançar um pouquinho? Avançando, temos aí a parte da competência mesmo. As competências dividem-se de acordo com a sua natureza. Eu tenho competências de natureza administrativa e eu tenho competências de natureza legislativa. Quando eu estudava para concurso público, estava ali estudando, existiam 2 livros que eram os principais. O professor José Afonso da Silva e o professor Alexandre de Moraes. Esses eram os clássicos. E aí, tentando memorizar a parte das competências, esses 2 doutrinadores faziam poucos esquemas dentro dos seus livros. Eu procurei estabelecer uma tabelinha onde eu teria ali as principais informações. As competências divinem-se de acordo com a sua natureza. Competência de natureza administrativa pode ser chamada de exclusiva ou comum.
e as competências de natureza legislativa, denominadas competências privativas ou competências concorrentes. A competência de natureza administrativa pode ser da União, ou pode ser de todos os entes federativos, assim como a de natureza legislativa. Pode ser só da União ou de todos os entes federativos. Para ficar mais visual, vamos na tela, por favor? Então, vamos lá. Estou falando isso aqui para vocês. Está aqui a nossa tabelinha. As competências dividem de acordo com a sua natureza. A natureza pode ser administrativa ou a natureza pode ser legislativa. Natureza administrativa ou legislativa da União. E aqui eu iria colocar todos os entes federativos, mas não deu. Então eu coloco o mais. É União, Estados, Distrito Federal e municípios. As competências de natureza administrativa da União são denominadas de competências exclusivas. Estão no artigo 21. As competências de natureza legislativa da União são denominadas competências privativas. Artigo 22. As competências de natureza administrativa de todos os entes federativos são denominadas de competências comuns. Artigo 23. E as competências de natureza legislativa de todos os entes, aí daqui a pouquinho eu vou trazer uma observação em cima disso, porque na verdade não são todos os entes. O artigo 24 trata da competência concorrente, não cita os municípios como integrantes da competência concorrente. Mas alguns doutrinadores interpretam que na competência concorrente existe uma característica que é ser suplementar. E por ser suplementar, os municípios exercendo essa característica também, eles integrariam a competência concorrente. Mas depois eu vou explicar isso para vocês. O mais importante é que com essa tabela você já consegue acertar algumas questões de prova. Por exemplo, olha só. Imagina o seguinte, se viesse na sua prova. É competência exclusiva legislar sobre aí cito o assunto. Já está errado. Porque a competência exclusiva é de natureza administrativa. Joga na tela para mim, por favor. Olha lá. A competência exclusiva, ela não legisla. Quem legisla? Privativa ou concorrente. A exclusiva tem natureza administrativa, assim como a comum. Então, se na prova afirmar é competência exclusiva ou é competência comum legislar, essa roupagem já está errada. Então, eu sempre ensino o aluno, primeiro, na técnica de memorização, para um tipo de perfil de prova, que existem dois perfis de prova, de questão de prova. Primeiro, a questão que afirma é competência exclusiva, é competência comum, é competência privativa, é competência concorrente. Você tem que memorizar o seguinte, na competência exclusiva ou na competência comum, jamais poderá vir a palavra legislar. Na competência privativa, na competência concorrente, tem que vir obrigatoriamente a palavra legislar. Como assim, professor? É competência privativa? Legislar. É competência concorrente? Legislar. Aí depois que você viu que a roupagem está certa, essa característica externa estando certa, aí você vai para o núcleo. E eu vou ensinar a técnica de memorização em relação ao núcleo. Agora, existem questões que, na verdade, só copiam os incisos do artigo 21, 22, 23, 24, na verdade nem o 25, né? Porque o 25 não entraria, mas 21, 22, 23, 24. E aí fica um pouquinho mais fácil de acertar. Por quê? Claro, isso exigiu aí um certo sofrimento, copiando, onde eu copiava todos os incisos, porque eu queria acertar esse tipo de questão de prova, e não conseguia. E qual foi a sacada que eu tive? Todos os incisos do artigo 21 e do artigo 23, eles iniciam com verbos no infinitivo. Claro, o mínimo você tem que saber que é verbo no infinitivo, pelo amor de Deus, hein? Então, verbos no infinitivo, terminação em R. Veja aqui comigo, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, olha só que interessante. Analisando aqui na tela, artigo 21. Compete à União manter relações com Estados estrangeiros, declarar guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional. Isso é o artigo 21. Olha o 23. Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos. Pessoal, eu quero deixar claro que essa modalidade, essa técnica que eu estou explicando, por uma primeira fase dentro de um concurso jurídico, isso salva muita gente.
Claro, numa segunda fase, não é bem assim. O trabalho é diferente, a abordagem é diferente. Mas para quem vai fazer um concurso de analista, para quem vai fazer um concurso até a área jurídica, primeira fase, é assim que cai. E aí você pergunta, poxa, professor, como eu irei acertar uma questão de prova só identificando o verbo? E se não, a banca mudar o verbo? Eu acerto do mesmo jeito. Não tem problema. Não tem tempo ruim. Porque se a banca trocar verbo por substantivo, a banca vai ter que afirmar é competência exclusiva, é competência comum, é competência concorrente. Aí você vai analisar pela roupagem. Eu vou mostrar questões de prova, mas primeiro eu quero que você só pegue esses detalhes. Não fique preocupado, porque eu vou detalhar totalmente no material tudo o que eu estou falando. Eu gosto de falar e gosto de expor. Tudo certo? Ok, e as competências de natureza legislativa, elas não iniciam, que é artigo 22 e 24, não iniciam com verbos no infinitivo. Vamos na tela então, por favor? Olha só, competências do artigo 22 e 24, tá lá, 22. Nenhum inciso inicia com verbos no infinitivo. 24, nenhum inciso inicia com verbos no infinitivo. Então veja a matemática, olha só. Se eu tenho aqui 4 incisos, eu já vou aumentar a sua chance em 50%, porque 4 incisos, 25%. Eu aumento sua chance em 50%. Se você identificou que tem verbo no infinitivo, pode ser exclusiva, pode ser comum. Agora, não iniciou com verbo no infinitivo, pode ser privativo ou pode ser concorrente. Vou mostrar aqui uma questãozinha interessante para vocês, olha só. Deixa eu só avançar aqui. Pode jogar aqui para mim, por favor? Vou mostrar aqui uma questãozinha, só para o pessoal não ficar acompanhando e ficar tonto aí na tela, para você entender mais ou menos a dinâmica. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Primeira questão da roupagem. Olha essa questão número 3. Olha que interessante. Questão da analista judiciária, TRE, foi Banca CESP-UNB. No exercício da competência comum, a União vai legislar sobre normas gerais. Parou. Já está errado. A roupagem está errada por quê? Olha só. A competência comum é natureza o quê? Administrativa. Então, jamais poderá vir a palavra legislar, como vê aqui na questão. Ó. Não pode vir a palavra legislar dentro da competência comum. Uma coisa simples, prática, rápida. Então, vamos detalhar aqui, obviamente, a nossa tabelinha. A competência exclusiva é uma competência que ela é indelegável. Ó, a característica iniciou com a vogal, eu tenho aqui ó, uma peculiaridade que inicia com vogal. Exclusiva é indelegável. A competência privativa iniciou com consoante, então a característica inicia com consoante, delegável. Então, vamos lá? Delegável como? Por meio de lei complementar, aos estados e ao Distrito Federal, para que trate de questões específicas. Tudo bem. Então tem que tomar um certo cuidado, porque o artigo 22, parágrafo único, só destaca Estado. Distrito Federal é uma questão doutrinária, porque o Distrito Federal acumula competências dos estados e dos municípios. Por isso que alguns doutrinadores entendem que entra o Distrito Federal. Ok, aí você deve estar curioso. Tá bom, professor. Você está explicando essa característica da roupagem, ou a característica do verbo. Eu quero saber o pulo do gato. Agora eu quero 100% de segurança que eu irei acertar a questão. Vamos lá? Quando você estiver na dúvida se a competência ela vai ser exclusiva ou se ela será comum, olha lá, exclusiva ou comum, você vai jogar para o município. Mas como assim jogar para o município, professor? Não estou entendendo. Você analisa o conteúdo. Se a roupagem estiver ok, ou se iniciou com verbo, você irá analisar o conteúdo. E você faz uma auto-pergunta. Como? Se a competência exclusiva é só da União e a competência privativa ela envolve todos os entes federativos, incluindo o município, você faz uma auto-pergunta em relação àquele conteúdo, se o município pode exercer aquela atividade. Se o município puder exercer aquela atividade, a competência será comum. Se o município não puder exercer aquela atividade, a competência será exclusiva. Professor, dá para ser mais pragmático? Tem como mostrar uma questão de prova? Claro, vamos lá. Olha aqui, deixa aqui comigo, deixa eu só ver onde está a questão de prova. Aqui. Tá lá. Essa daqui, questão 6.
Olha a questão interessante. Vamos lá. A questão citou os incisos. Então, você tem lá, cuidar da saúde. Cuidar é verbo no infinitivo? É ou não é? Cuidar da saúde, assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência e proteger os documentos, as obras, outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Doutor, doutora, olha isso aqui, ó. Iniciou com o verbo no infinitivo. Joga aqui para mim, Jéssica, por favor. Iniciou com o verbo no infinitivo. Ou pode ser exclusiva ou pode ser comum. Perfeito, 50% de chance. Agora, eu analiso o conteúdo e faço uma auto-pergunta. Será que o município pode cuidar da saúde? Se o município puder cuidar da saúde, a competência ela é comum. Se for uma atividade exclusiva da União, opa, competência exclusiva. Mas o município pode cuidar da saúde? Então você já tem em mente que a competência é comum. Mas se você não soubesse, vamos na tela, por favor? Olha só, você viu que inicia com o verbo no infinitivo. Só pode ser comum ou pode ser exclusiva. Aqui eu tenho comum, aqui eu tenho privativa. Privativa não inicia com o verbo no infinitivo, está fora. Concorrente não inicia com o verbo no infinitivo, está fora. Concorrente está fora, privativa está fora. Então, sem fazer muito esforço, a competência aqui é a comum. Resposta, letra A. Então, onde que eu quero chegar? Existem pessoas que estudam muito. Existem pessoas que estudam com técnica. As duas passam. Mas quem passa mais rápido? A que estuda com técnica. Entendeu? Então, para um concurso de analista, um concurso primeira fase, você se safa. Então, a ideia é reduzir seu tempo de estudo. Você está saturado, você trabalha, você, às vezes, não tem tempo para ter ali uma dedicação exclusiva aos estudos. Então, você precisa de um pulo do gato. Você precisa ali de um esquema ou de uma técnica que vai ajudar aí a reduzir o seu tempo de estudo e você assimilar conteúdo. Então, vamos lá. Eu expliquei a parte da competência de natureza administrativa. Daqui a pouquinho, ou melhor dizendo, agora eu vou explicar a competência de natureza legislativa. E vou mostrar uma questão de prova para você, uma questão que foi de delegado da Polícia Civil no ano de 2009, um concurso que foram de 110 vagas, 110, e só 8 foram aprovados. Então o aluno ali, o candidato a essas vagas, ele tinha que ou ter comido a Constituição Federal, ou ele estudou ali com uma certa técnica de memorização. Bom, a competência de natureza legislativa pode ser privativa ou pode ser concorrente. Perfeito? A natureza é legislar. Ok. Aí eu sempre brinco, porque como a minha origem é da área de exatas, eu sou engenheiro e também fiz a faculdade de Direito, eu sou bacharel em Direito, advogado, na verdade. O que acontece? Vamos aqui, aula de geometria. Vamos lá. Retas concorrentes. Meu Deus do céu. O Mauro está olhando para mim e fala assim, meu Deus do céu, você está explicando geometria para os meus alunos? É, olha só, União, Estados, 26 estados, DF, e assim vai. Tranquilo. E aonde que eu quero chegar? Competência concorrente, lembra de retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas que se encontram em um ponto em comum. A União vai criar uma norma geral. Exemplo, todos os animais silvestres devem ser protegidos. Perfeito, a norma geral. Cada estado tem uma fauna específica. Cada estado cria uma lei destacando quais são os animais silvestres naquela região. Então, se você for analisar, todas essas normas estão concatenando para o mesmo assunto, que é proteger os animais silvestres. Isso é competência concorrente. Quando você entende a essência da competência concorrente, você consegue desenvolver um raciocínio jurídico identificando qual que é privativa e qual que é concorrente. Como assim, por exemplo? Como assim, professor? Vamos lá. Vamos botar aqui, propaganda comercial. Legislar sobre propaganda comercial. Qual vai ser o seu raciocínio jurídico? A União cria uma norma geral, situação hipotética. Se cada estado puder criar uma lei específica de propaganda comercial e estiver em plena harmonia, não gerar bagunça, a competência é concorrente. Agora, se a situação tiver que ser padronizada, jamais será concorrente, vai ser o quê? Privativa. Então, por exemplo,
Se cada estado legislar sobre propaganda comercial, aqui no Rio pode ter propaganda comercial de cigarro, em São Paulo não pode. Lá no Distrito Federal pode ter essa propaganda. Então, essa norma que envolve a propaganda, ela tem que ser padronizada somente pela União. Então, não pode ser concorrente. Ela terá que ser o quê? Privativa. Entenderam a ideia? Tudo bem? Então, vamos aqui, uma questãozinha interessante. Vamos lá. Só para você entender a dinâmica. Deixa eu só pegar aqui. Pode deixar em mim, por favor. Vamos lá. Deixa eu só revisar aqui uma parte. Então, nós paramos nessa tabelinha. Vamos lá? Pode jogar na tela. Eu tenho aqui a competência de natureza legislativa, pode ser privativa, e ela é delegável por meio de lei complementar aos estados e ao Distrito Federal. E, obviamente, a competência de natureza legislativa pode ser concorrente. A competência de natureza administrativa exclusiva ou comum. Só pegando aqui o gancho e aproveitando, olha lá, a competência comum, todos os entes federativos. Por que eu coloquei em azul aqui? Porque o município é referência. A competência concorrente, eu tenho todos os entes federativos. E eu citei aqui município, mas é uma questão doutrinária lá, questão doutrinária. Então, nessa coluna aqui, o Estado é minha referência. Na verdade, os estados. E eu faço a auto-pergunta, será que os estados podem legislar sobre esse assunto? Se puderem, é concorrente. Se não puder, se virar bagunça, a competência é privativa. Então, interessante, até que antes de ministrar a aula, a gente estava conversando com o professor Mauro a respeito de um concurso para o Ministério Público, prova oral. Você que está estudando para o Ministério Público, olha a pergunta, que interessante. É possível ter uma lei penal estadual? O que você acha? É possível uma lei penal estadual? A banca perguntou ao candidato, Excelência, é possível ter uma lei penal estadual porque legislar sobre direito penal é competência privativa da União. E nessa competência privativa da União, de acordo com o artigo 22, parágrafo único, a União pode delegar essa competência por meio de lei complementar para que os estados tratem de questões específicas. O professor Rogério Sanches, inclusive também o professor Rogério Greco, citam o seguinte exemplo. Lá no sul, tem uma plantinha que faz parte do bioma daquela região. E as pessoas estavam retirando aquela plantinha do seu habitat natural. E aí o governador iniciou um projeto de lei dizendo que seria crime ambiental tirar aquela plantinha do seu habitat natural. Mas essa plantinha só existe na região sul. Então, nós tivemos aí uma lei penal estadual tratando de questões específicas. Então, cuidado com esse paradigma. Legislar sobre direito penal, competência privativa da União e pronto, acabou. Calma. É competência privativa, mas pode ser delegada aos estados para que trate de questões específicas. Legislar sobre direito do trabalho, privativa da União, mas pode ser delegada aos estados para que trate de questões específicas. Legislar sobre trânsito e transporte, competência privativa da União, mas pode ser delegado aos estados para que trate de questões específicas. Entenderam? Então, só a última revisão. Na tela, por favor. E eu vou jogar aquela questão importante. Veja lá, eu tenho aqui o seguinte. As competências de natureza legislativa, se for afirmar que é competência privativa, que é competência concorrente, tem que vir depois da palavra privativa ou concorrente, a palavrinha legislar. Tudo bem? Lembrando que a competência de natureza administrativa, ela inicia com o verbo no infinitivo. A competência de natureza legislativa não inicia com o verbo no infinitivo. Tudo certo? Ok. Agora, olha que interessante. Você que está estudando, que quer um tema atual, um tema que cai em prova, que na verdade caiu no ano passado, recente, Emenda Constitucional 85. Tem que tomar um certo cuidado, porque existem competências entre as esferas de governo. Eu faço o seguinte, eu vou te mostrar a questão, primeiro, antes de explicar, só para você sentir como funciona a nossa dinâmica. Vamos lá? Aqui, olha só essa questão da ESAF, 2015. Nos termos da Constituição Federal, acerca da distribuição de competências entre as esferas de governo, é correto afirmar que, aos municípios, só é permitido legislar concorrentemente com os estados e o Distrito Federal, nunca com a União.
que você acha? Uma questão capciosa, né? Muitos alunos erraram essa questão. Mas por quê? Primeiro, que não está falando das competências dentro da organização do Estado. É competências que envolvem as esferas de governo. Ponto. Segundo, você tem que estar atualizado. Emenda Constitucional 85, artigo 219b, parágrafo 2º. Vamos a ele? Joga na tela, por favor. 219b, parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Ou seja, não está falando da organização do Estado. Está dizendo aqui, ó, a ideia é o assunto, na verdade, são as competências entre as esferas de governo. Essa alternativa A, você está vendo aqui que não cita a União, certo? Essa alternativa A é a resposta. Olha aí, ó, aos municípios só é permitido legislar concorrentemente com os estados e o DF. Nunca com a União. Aí o candidato vê o nunca e fica desesperado. Então vamos lá, de novo, ó. Os estados, 219b, parágrafo 2º. Os estados, o DF e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Não citou a União. Agora, se você for analisar a competência concorrente dentro da organização do Estado, cita aqui a União. Mas são assuntos diametralmente opostos. Uma coisa é a organização do Estado, outra coisa é a organização das esferas de governo. Tudo bem? Então, só chamando a sua atenção. Agora, sendo bem pragmático, objetivo, vamos àquela questão de prova de delegado? Vamos ver se você conseguiria passar com a técnica de memorização no concurso de delegado? Está aqui. Vamos lá. Pode jogar na tela, por favor. Olha só na técnica, quando trata da organização da segurança pública, é correto afirmar que é competência. Olha aqui que interessante. Concorrente. Lembra que eu falei para você, quando for competência de natureza legislativa, que é concorrente ou privativa, tem que vir depois a palavra legislar. Tem a palavra legislar depois de concorrente aqui? Não. Então, de cara, essa questão, ela está errada. Essa alternativa, no caso, né? Está errada. Esse é o tipo de questão que o aluno, até pelo bom senso, ele erra, se ele não souber a disciplina. Vamos à letra B. É competência privativa da União legislar. Opa, legislar. Normas gerais. União, tá certo. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Aí o candidato vê assim, poxa, PM, bombeiro, competência privativa da União, está errado. Não. Essa é a alternativa correta. Por quê? Veio competência privativa, União, legislar, normas gerais. Aí vem aqui comigo. O artigo 144 da Constituição Federal, salvo engano, tá? O parágrafo 8º, 9º, não sei, por ali, o 7º, destaca que a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Inclusive, as patentes de PM e de bombeiro são similares à do Exército, só não tem general. O que acontece? Legislar sobre convocação de PM e de bombeiro é competência privativa da União, sim. Então, é essa a alternativa correta. Então, você pegou aí a malandragem, mas eu vou justificar todas as alternativas. Vamos lá. Olha só. Então, a letra B é a resposta. A letra A está errado porque não veio a palavra legislar depois de concorrente. Olha a letra C. É competência exclusiva da União legislar. Parou. Parou, já está errado. Você ganha tempo. Por quê? Exclusiva não legisla. É natureza administrativa. Vamos para D. É competência privativa da União organizar. Cadê a palavra legislar? Assim como está na B, ó. Competência privativa da União, legislar. Se não tiver a palavra legislar depois de competência privativa da União, está errado, nem pense. Agora vamos aqui à letra E. É competência comum à organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Aí você viu aqui, poxa, não tem a palavra legislar. Então, qual é a técnica? Conforme eu expliquei para vocês. Primeiro, pode jogar para mim, Jéssica. Primeiro você analisa a roupagem. É competência comum e não veio a palavra legislar. Perfeito. Aí depois você analisa o conteúdo. Você vai analisar o conteúdo. Será que é comum mesmo? Se for comum, o município pode exercer aquela atividade. Então, será que o município pode organizar a Polícia Civil? Nada a ver. Polícia Civil é do Estado. Então, não tem nada a ver
a competência comum ser direcionada para a Polícia Civil. A letra E está errada. Então, jogar na tela para mim, por favor. Então, nós temos aqui, ó, letra E errada, não é competência comum. Tudo bem? E vamos avançar. Eu tenho a questão 6 que nós fizemos, que a resposta é competência comum. Mas eu quero só reforçar uma coisinha com vocês. Qual a ideia dessa aula? Eu mostrar para vocês que tem que estudar o mínimo para que você tenha esse bom senso. O método não é milagroso. Ah, só adota a tabelinha ali e está tudo certo. Não, negativo. Existem questões que vão exigir seu bom senso. Você vai ficar entre duas, sempre. Ou vai ser exclusiva, ou vai ser comum, ou vai ser privativa, ou vai ser concorrente. Mas a partir do momento que você não estuda nada, aí complica. Porque às vezes o bom senso que você tem, eu não vou ter. Ou o bom senso que eu tenho, você não vai ter. Então, qual a ideia? Se eu tenho o artigo 21, 22, 23, 24 com, sei lá, mais de 100 incisos, nem sei se chega a 100 incisos, você tem que estudar com a tabelinha e fazendo essa jogada. Ah, será que o município pode? Ah, se puder é comum. Se não puder, vai ser exclusiva. Em relação aos estados, será que os estados podem legislar sobre aquele assunto? Legislar sobre aquele assunto. Os estados podem legislar sem gerar bagunça, sem gerar desorganização? Ah, pode, então é concorrente. Ah, não pode, é uma situação que tem que ser o quê? Padronizada. Então a competência vai ser privativa, da União. Lembrando que a competência privativa pode ser delegada aos estados e ao Distrito Federal por meio de lei complementar. Tudo certo? Vamos lá? Lembrando que for competência entre as esferas de governo, não entra União. Da forma concorrente, só entre estados, DF e municípios. Toma cuidado com isso. Vamos nessa? Vamos lá. Fique à vontade, você pode perguntar, estou aqui à disposição. O professor Mauro está no chat. Estou esperando sua pergunta, hein? Vamos lá? Avançando então para mais uma questãozinha de prova. Está aqui, ó. Olha a questão um pouquinho mais difícil. Compete privativamente a União legislar sobre. Aqui está afirmando, se é competência privativa da União. O que você vai fazer? Vem aqui comigo. Você vai analisar todos os itens. Pode vir aqui comigo. Você analisa todos os itens. Se os estados puderem legislar sobre esse assunto sem gerar bagunça, o que acontece? Não vai ser privativa, vai ser concorrente. Então, você vai analisar cada assunto e vai jogar aqui na, abre aspas, rosa dos ventos. Então, que na verdade é um esquema de competência concorrente. Vamos na tela, então? Olha só. Eu tenho aqui legislar sobre procedimentos em matéria processual. Isso aqui é muito comum cair em prova. Por quê? Legislar sobre direito processual, a competência ela vai ser privativa da União. Agora, legislar sobre procedimento em matéria processual, a competência será concorrente. Repito, legislar sobre direito processual é privativo. Legislar sobre matéria processual vai ser concorrente. Então, não é a letra A. Aí, vamos lá. Aí você faz a pergunta também, né? Se cada estado pode legislar sobre matéria processual, às vezes a pessoa não tem muita experiência na área jurídica e não sabe disso. Mas, realmente, cada estado pode legislar sobre matéria processual. Pode manter aqui em mim. A letra B é orçamento. Pode manter aqui. A letra B é orçamento. Então, o que acontece? Orçamento. Cada estado não tem seu orçamento? Cada estado não tem seu orçamento? Então, cada estado vai legislar sobre o seu orçamento. Isso é competência concorrente. Nós estamos procurando a competência privativa. A letra C, produção. Se sempre, quando for perguntar sobre privativa ou concorrente, coloque em mente, legislar. Legislar sua produção. Cada estado não tem sua produção? Então é comum que cada estado legisle aí de forma concorrente. A letra D, talvez gere uma dificuldade. Desporto. Legislar sobre desporto. Que é atividade esportiva. Cada estado pode fazer isso? Pode. Alguns pensam, não, é só a União. Não, cada estado pode legislar sobre desporto. Então a letra A, B, C e D, tudo competência concorrente. Agora, só pode ser a letra E. A letra E fala transferência de valores. Olha que interessante. Raciocina, juridicamente falando. Se cada estado legislar sobre transferência de valores de forma diferente, vai virar bagunça. Não pode. Então a competência ela vai ser privativa da União.
Veja bem, esse é o primeiro contato que você está tendo com uma técnica de memorização em relação ao direito constitucional. Talvez você esteja com uma certa dificuldade, mas ser fácil ou difícil depende do seu nível de estudo. Ok? Então, isso é muito peculiar. Vamos analisar uma outra questão de prova? Vamos lá, então. Então, aqui ficamos com a letra E. Tudo bem? Avançamos. Questão 8. Essa questão muito boa. Questão lá do STJ. Vamos lá. Julgar certo e errado, tá? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e para empresas públicas e sociedade de economia mista, podendo a lei complementar autorizar os Estados, o DF e os municípios a legislarem sobre questões específicas. Doutores, doutora, vem aqui comigo. Olha lá. Licitação. É competência comum, é competência privativa legislar sobre licitações, criando normas gerais. Inclusive, até abrindo um parênteses na nossa aula, eu lhe convido a assistir o curso completo de licitação do professor Luiz Oliveira, extremamente detalhado, um curso atual. Eu mesmo assisti, gostei muito. Então, você que fez a assinatura, lembrando da promoção, tá? A promoção, ela ainda está sendo válida. É importante destacar que tem um tempo determinado. Mas qual é o prazo determinado? Não se sabe. Então, a ideia, justamente em decorrência da demanda, é você aproveitar 1.300, quanto que é, Mauro? Normal? 1.390 é o normal. 1.390 normal. 834 com o código aqui, ó. Master Pro. 12 meses de assinatura. 12 meses de assinatura. Tudo bem? Então, vamos lá? Legislar sobre licitação, normas gerais é competência privativa da União. Essa competência pode ser delegada? Pode ou não pode, Jéssica? Pode. A quem? Aos estados e ao Distrito Federal, mas jamais aos municípios. Olha a pegadinha da questão. Joga lá, Jéssica, por favor. A questão trouxe tudo certinho, ó, tudo bonitinho. E aqui no finalzinho citou município. Lembra da tabelinha? Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Olha a tabelinha aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. A tabelinha tá aqui. A competência privativa, ela é o quê? Delegável. A quem? Aos estados e ao DF, por meio de lei complementar. O que veio na questão? Na questão, citou o município aqui embaixo. Por causa do município, essa questão está errada. Tudo bem? Tranquilo? Tem justificativa? Eu comentei ali, ó, tá lá, conforme parágrafo único do artigo 22, só pode haver delegação para os estados. Na verdade, o Distrito Federal também entra lá. Para a doutrina, entra o Distrito Federal. Tudo bem? Algumas questões eu comentei. Outra questão, para você sentir aí, porque a ideia dessa aula é justamente mostrar que você é capaz de acertar. Estuda um pouquinho, usa a técnica e acerta. Próxima questão. Os estados membros, julgar cada item, tá? Os estados membros não possuem competência constitucional enumerada. E aí? A competência enumerada é a competência expressa. E aí o que acontece? Quando eu coloco os estados, quando eu tenho aqui à disposição, os estados membros não possuem competência constitucional enumerada, significa que se você coloca certo, está afirmando que todas as competências dos estados são residuais. Mas você viu hoje no início da aula que existem exceções. Quando tratar de serviços locais de gás canalizado, aglomerações urbanas, micro-regiões, a competência é dos estados, será dos estados, de forma expressa. Tudo bem? Entenderam? Então, esse item 1 está errado. Então, item 1 errado, ok? Vamos para o item 2. Pode jogar lá, Jéssica, por favor. Item 2. Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre proteção à infância e juventude. Aqui nós estamos pisando sobre ovos. Por quê? Citou município dentro da competência concorrente. Alguns doutrinadores aceitam, outros não. Então, qual a malandragem? Olha lá, vamos analisar as respostas. Se o 3 estiver certo, o que acontece? Nós temos aí como resposta
2 e 3. Mas tem aí a alternativa 2 e 3? Não tem alternativa 2 e 3. Se o 3 estiver errado, beleza. O 2, a questão 2 vai estar certa. Agora, se o 3 estiver certo, significa que o doutrinador não aceitou o município dentro da competência concorrente. Então, vamos analisar o item 3. A Constituição Federal estabelece o princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos. Olha aí o direito administrativo, professor Luiz Oliveira. Mas ressalva o direito da administração ao ressarcimento ao prejuízo causado ao erário. Logo, mesmo ficando inerte durante o prazo estabelecido em lei, a administração poderá propor ação para se ressarcir do prejuízo causado por servidor ou não. Então, acontece, estamos falando de improbidade administrativa? Sim. O tema é improbidade administrativa. Há uma certa prescrição? Sim, há prescrição. Mas o ressarcimento ao erário, ele é imprescritível. Esse item 3 está certo. Então, a banca não considerou o item 2 como correto. Então, vamos marcar aqui na tela, por favor. A resposta é a letra C. Tudo bem? O que eu fiz aqui com essa questão? Eu justifiquei, tá? Então, justifiquei. O item 1 está justificado. O item 2 está justificado. O item 3 está justificado. A ideia é você ter o material completo. Tudo bem? Até um recado para vocês que estão assistindo. Porque essa aula será divulgada em outros canais, YouTube, entre outros meios, no blog, vai para o blog também. E para você ter acesso a esse material, você tem que se registrar, tem que se cadastrar. Cadastrou, já tem acesso ao material, tudo bem? Agora, a aula ao vivo, você vai ter aí o material. O pessoal que já está linkado, já está assistindo, vai ter esse material completo. Mas você que está no YouTube, você que está assistindo no blog, basta se registrar que vai ter o material completo, tudo bem? Vamos lá, então? Prosseguindo? Prosseguindo. Olha só que interessante. Outro tema. Legislar. Estou vendo aqui as horas. Você pegou ali de... Por causa do tempo, né? Vamos lá. Legislar. Dá tempo ainda, né? Legislar sobre direito. Qual é a competência? As pessoas têm dúvidas sobre isso. Olha só o macete. Aqui no artigo... Já que legislar é competência privativa ou concorrente, o artigo 22, ele trata de 10 direitos. O artigo 24, 5 direitos. Então, qual é a técnica? Por favor, não vamos sofrer, né? Você memoriza esses 5, e aí o que for diferente disso, os 5 que são de competência concorrente, o que for diferente disso será competência privativa. Então, peraí, eu criei uma técnicazinha chamada direito TFUP. Então, é competência concorrente, o direito TFUP. Na verdade, é até bobinho falar isso, TFUP, que bobinho, né? Mas olha só, a ideia principal é o seguinte, memorize, os direitos que lembram de grana, dinheiro. Então, direito tributário, tá, vamos lá. 1. Cada letra significa um direito. Tributário, econômico, financeiro, a competência será concorrente. Aí você vai memorizar esses dois. O U e o P, que é o direito urbanístico e penitenciário. Eu desenho sempre uma cela como técnica de memorização. E a ideia é o seguinte, ó, o U e o P. O P de penitenciário e o U de urbanístico. Então, direito urbanístico e direito penitenciário. Aí vem aqui comigo, Jéssica, olha só. Se quer na prova, legislar sobre direito do trabalho. Opa, não é direito de grana, não é tributário, econômico, financeiro, nem é urbanístico, nem penitenciário. Então, a competência será privativa ou concorrente? Privativa. Porque os direitos que são da competência concorrente são os de grana, o de dinheiro, tributário, econômico, financeiro, e depois eu tenho urbanístico e penitenciário. Tudo bem? O que for diferente, a competência será privativa. Isso aqui é só um adendo à nossa técnica de memorização, mas depois que você estiver familiarizado com o tema repartição de competência, você nem precisa disso. Vamos fazer uma questão de prova? Vamos lá. Vamos lá, uma questão 2015, hein? Deixa eu ver se é ela mesmo. Isso. 2015, Banca FGV. Olha aí, você que vai fazer o concurso do MPE, Banca FGV, tema atual. Diz o seguinte: considerando os sucessivos escândalos de corrupção verificados em determinado estado da federação, a Assembleia Legislativa promulgou uma emenda à Constituição Estadual que veiculou um extenso rol de infrações político-administrativas. A infração política, só dando um pause aqui, a infração político-administrativa é o crime de responsabilidade.
Doutor, doutora, olha a pergunta de prova oral que foi respondida, até o curso da Elisa Pitaro, um curso extremamente atual de Direito Penal. Ela citou isso na aula e até me impressionou. O que é um crime de responsabilidade impróprio? E aí? Já ouviu falar nisso? Crime de responsabilidade próprio e o crime de responsabilidade impróprio. O crime de responsabilidade próprio é aquele crime que é considerado, na verdade não é um crime especificamente, é uma infração político-administrativa, sendo julgado ali pelo Senado Federal, quando envolve o presidente da República. E o crime de responsabilidade impróprio é o crime comum. Então, crime de responsabilidade imprópria é o crime comum. Aqui, a ideia principal da questão, já posso até resumir esse enunciado, é que os estados, um estado da federação, criou uma legislação sobre crime de responsabilidade. Será que isso é possível? Vamos trabalhar então com o tema atual. Na tela, por favor. Então, você tem aqui que a legislação estadual criou a infração político-administrativa, passíveis de serem praticados pelo governador do estado. Foi previsto que o julgamento de natureza política seria realizado pela Assembleia Legislativa, sendo combinadas as sanções de perda da função e inabilitação para o exercício de outra função pública. À luz da Constituição, é correto afirmar que essa emenda, ela é... E aí? Essa emenda, ela vai ser inconstitucional? Sim, ela vai ser inconstitucional. Vamos buscar aqui um tema, uma situação atual. Súmula vinculante 46. Cadê ela? Está aqui, ó. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Perfeito? Então você tem aqui, ó, súmula vinculante 46. Legislar sobre crime de responsabilidade é competência privativa da União. O Estado criou essa lei que trata da responsabilidade. Então, essa lei será considerada inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre crimes de responsabilidade e estabelecer as normas de processo e julgamento. Então está aí, ó, a resposta é a letra A, de cara. Gostou dessa questão? Questão atual, olha aí, ó, FGV 2015. Tudo bem? Fundamento da questão, você tem aí, ó, súmula 46. A definição dos crimes de responsabilidade e estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Avançando. E agora, para finalizar mesmo, nós vamos trabalhar com os parágrafos da competência concorrente. Então, pode vir aqui comigo, Jéssica. Vamos lá, me abandona não. Aqui, ó, eu tenho os parágrafos da competência concorrente. Esses parágrafos eu vou explicar por situações. Eu vou criar situações. Aí depois eu trago a letra da lei. A lei da lei maior, né? Ou como diz Canotilho, Bíblia Constitucional. Tudo bem? Vamos lá, então, situação número 1, dentro da competência concorrente. Pode jogar na tela, por favor. Dentro da competência concorrente, situação 1, a União, e somente ela, vai criar uma lei federal com normas gerais. Os estados criam uma lei estadual com normas específicas. Esta é a situação de equilíbrio. Dentro da competência concorrente, pode vir aqui comigo, dentro da competência concorrente, busca-se a situação de equilíbrio. A União e somente ela pode criar normas gerais. Os estados criam normas específicas. Ah, mas os estados podem criar normas gerais? Pode, se a União não legislar. Agora, se a União legislar, não tem jeito. Se a União legislar, somente ela que pode criar normas gerais. Então, há uma superveniência da União em criar normas gerais, se existir a lei, obviamente existindo a lei federal. Tudo bem? Então, vamos avançar. Essa é a situação de equilíbrio. Na tela, por favor. A situação de equilíbrio já está solidificada. Situação número 2. Situação 2. E se caso a União não legislar? Se caso a União não criar a lei federal, não criar normas gerais? Aí os estados podem criar a lei estadual com normas gerais e específicas. Estamos falando da competência concorrente. Mas por que isso, professor? Por quê? Vem aqui comigo.
olha só. Se a União não legisla, os estados criando normas específicas, não vai fazer sentido se não tiver um artigo, um inciso, um parágrafo ou uma linha que tenha conteúdo geral. Tem que ter alguma coisa ali de conteúdo geral para que essa norma específica faça sentido. E aí vamos analisar, obviamente, uma peculiaridade, que é os estados criando normas gerais. Mas isso só pode ocorrer porque a União não legislou. Você já ouviu falar em competência suplementar? Então, a competência suplementar é gênero, do qual tem espécies. Competência complementar, que é a situação 1. A União legisla, o Estado legisla. Uma legislação complementa a outra, conforme eu mostrei aqui com vocês. Agora, existe a competência suplementar supletiva. Se caso a União não legislar, o Estado pode criar uma lei estadual com normas gerais. Então, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Tudo certo? Tá tranquilo? Vamos lá? Respira fundo e vamos avançando. Tá acabando. Analisando na tela, por favor, eu tenho situação 3. Qual é a situação 3? E se caso a União criar a lei federal com normas gerais? Ixi, e agora? Os estados já estavam com a lei estadual, com normas gerais e normas específicas. E aí o que acontece? Essa norma geral não pode estar aqui, porque a situação de equilíbrio é a situação 1. E somente a União que pode criar normas gerais. E os estados criam normas específicas. Então o que vai acontecer? Por ter normas gerais aqui dentro da lei estadual, haverá a suspensão da sua eficácia. Não é revogar. Suspende a eficácia. Revogar é matar a norma. Não pode. Você vai fulminar a norma? Não pode. Sabe por quê? Porque essa lei é nova. E essa lei pode ser declarada inconstitucional. Lembrando, declaração de inconstitucionalidade. Olha só, vou lembrando aqui do nosso curso. O professor Marcelo Tavares, ele tem um curso avançado de controle de constitucionalidade. Eu assisti esse curso. Muito bom. Então, para você que quer aprimorar dentro do controle de constitucionalidade, existe um curso avançado lá no nosso site. Tudo bem? Então, olha só, já que está comigo, não pode a norma geral revogar a lei federal, que possui normas gerais, revogar a norma geral da lei estadual. Suspende a eficácia. Porque se essa lei federal for declarada inconstitucional, volta à situação número 2. Ou seja, sem a lei federal, os estados podem criar normas gerais. Mas o artigo 24, parágrafo 4º, diz assim: a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Aí alguns alunos pensam, poxa vida, superveniência, pensa que existe hierarquia entre leis. Negativo, não existe. Pirâmide de Kelsen, as normas legais estão todas no mesmo nível. A superveniência que foi destacada é o seguinte: quando o assunto for norma geral, somente a União que pode criar norma geral. Essa é a superveniência. A superveniência não está no conteúdo, porque quando se destaca a superveniência da lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, a pessoa pensa que é no conteúdo. Ah, se tiver conteúdo que não estiver contrariando, não vai ser suspenso. Não! Suspende a eficácia de todas as normas gerais da lei estadual. Porque essas normas gerais não podem estar na lei estadual se existir a lei federal. Confesso a você que quando você se aprofundar aí no estudo do direito constitucional, você vai ver que está errado falar em lei federal, tá? Lei federal que vincula a União. O certo é destacar lei nacional. Tudo bem? Pergunta. Uma pergunta, professor? Vamos lá. Vamos lá. A Ana Carolina quer saber se nesse caso da superveniência da norma geral da União, se ela suspende por inteiro a norma feita pelo Estado ou suspende apenas naquilo que for contrário à norma geral da União. A Ana Carolina fez uma pergunta que praticamente o artigo 24, parágrafo 4º, já está respondendo. A Ana Carolina falou o seguinte: professor, essa superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual toda? Isso é até uma interpretação quando você lê ali a própria Constituição, a letra C, que você pensa que suspende toda a lei estadual. Não, Ana Carolina. Veja aqui comigo. Olha só. Na tela. Ana, na tela, por favor. Olha só. Essa lei estadual, ela só tem aqui um pedacinho de normas gerais
Por quê? Porque a União não legislou. Ela tem uma predominância de leis específicas. Seria incoerente tirar e suspender a eficácia de toda a lei estadual, já que há uma predominância de normas específicas e um pequeno conteúdo de norma geral. A ideia é somente suspender a eficácia das normas gerais, porque a situação de equilíbrio diz somente a União que pode criar normas gerais. Tudo bem? Ok, Ana Carolina? Um abração para Ana Carolina. Ana Carolina, se quiser aí, pessoal que está assistindo, acredito que seja em âmbito nacional, quiser mandar um abraço aí, vai ter um espaço para mandar um abraço. Não, brincadeira, não tem nada disso não. Beleza? Manda pergunta aí, ok? Está tranquilo? Vamos analisar agora o texto? Vamos lá. Olha aí. Atenção. O que a Carolina perguntou está aqui, ó. Artigo 24, parágrafo 4º. A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. Ela interpretou o seguinte, ó, é toda a lei estadual? Não. Suspende, porque a superveniência é sobre o quê? Normas gerais. Suspende a eficácia da lei estadual aonde for contrário. Contrário em relação à situação de equilíbrio. Ou seja, suspende a eficácia das normas gerais. Tudo bem, Ana Carolina? Ok? Um abração aí pro pessoal. Vamos lá. Galera, tô achando um pouquinho... Joga aí pra mim, Jéssica, por favor. Tô achando o pessoal morno aí. O que tá acontecendo? Não, o Vamos chat perguntar. tá bombando aqui. Tá bombando? Ah, Tá então bombando. eu tô por fora. Tô por O fora. pessoal não tem pergunta porque tá tudo muito esclarecedor. A aula Ah, é? tá perfeita. Então, Tô perfeito. gostando Então, pessoal, quiser perguntar, tá tranquilo. muito. 5 minutos. 5 minutos. Tá? Pra encerrar. Vamos lá. 5 minutinhos para encerrar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, só para finalizar, o artigo 24, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, justificando aquelas situações. Então, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer as normas gerais. Então, aí, ó, o equilíbrio. No âmbito da competência concorrente, a União limitar-se-á a criar normas gerais. Somente a União que pode criar normas gerais. Certo? Vamos lá. Artigo 24, parágrafo 2º. A competência da União para legislar... Pode jogar na tela, Jéssica. Joga lá, aproveita aqui rapidinho. Desculpa. Vamos lá. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Essa competência suplementar pode ser para complementar ou pode ser supletiva. Tudo bem? Tranquilo? Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena. Ou seja, eles poderão criar as normas gerais para atender às suas peculiaridades. E finalizando, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Isso aqui já foi debatido. Então, pessoal, olha só, para finalizando aqui a nossa aula, é um prazer imensurável estar aqui com vocês. Espero ter atendido aí algumas expectativas, né? Nem sempre todas, né? Mas algumas expectativas. E a gente está aí. A ideia da equipe é sempre trabalhar de forma que seja otimizada para você que está estudando para concurso público, visando aí alcançar o seu sonho. E lembre-se, nós da equipe Master Juris traçamos o caminho. Agora você que vai definir o seu sucesso. Posso só contar uma historinha aqui, Mauro, rapidinho? Vai. Olha só. O que acontece? Tem um apagador aqui? Ué, se não for, a gente improvisa. Aqui. Há muito tempo atrás, estudando para concurso público, eu estava pensando em desistir. Eu sou mineiro. Acho que já deu para perceber pelo sotaque. E aí acontece. Eu estava lá em Minas com meu pai tem um sítio, meu pai mora numa cidade no interior de Minas, 2.500 habitantes. Uma cidadezinha pequenininha, área rural, o vizinho mais próximo dele fica a 6 quilômetros, às vezes o cara aparece lá a cavalo, enfim, então é bem interiorzão. E aí o que acontece? Eu estava lá pescando lambari com ele. Lambari, conhece lambari, mano? Lambari é um peixe de água doce, conhece, né? Muito bom. Um peixe que você tem que ter uma certa técnica para pegar. Porque senão ele morde, vai lá e morde a isca e você não consegue pescá-lo. E aí eu estava na cachoeira pescando com ele. E ele falando, e aí meu filho, como é que está o concurso público, aquela coisa toda. Eu falei assim, pai, já estou estudando há 1 ano e meio e nada. Não consigo ser aprovado. Aí ele falou assim,
Mas, meu filho, você acha que melhorou? Eu falei assim, não, pai, com certeza. Meu nível hoje está bem melhor do que o anterior, mas não um nível de aprovação. Ele falou, você tem que ter calma. Esse rio que nós estamos pescando aqui, ele vem de uma nascente, onde é um filetinho de água que desce, e em decorrência do desnível do terreno, essa água vai se acumulando e vai descendo um volume maior. Se acumula, desce um volume maior. Se acumula, desce um volume maior. Até se transformar nessa cachoeira. E aí acontece? A cachoeira, água corrente, forte, supera qualquer obstáculo. Então ele disse, às vezes você pode estar nesse estágio, às vezes você pode estar nesse estágio, mas vai chegar um momento que você vai se tornar a correnteza. E a partir do momento que você se torna a correnteza, você supera qualquer obstáculo. Então, o mais importante no concurso público é ter persistência. Às vezes você está aqui, às vezes você está aqui, mas vai chegar uma hora que você vai ser isso daqui. E aí você vai passar em qualquer concurso, Ministério Público, magistratura, analista de tribunais, analista do MP e assim vai. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não desistirem, tem que estar sempre aí focado. E é isso, persistência. Muito obrigado, fico com Deus, professor Mauro. Tá chegando aqui? Ao laço, hein? Ao Isso aí. laço, fala a verdade. O pessoal tá Isso aí. curtindo pra caramba aqui, ó. Uhum. Eu mesmo Legal. aprendi bastante. Legal. Olha só, algumas coisinhas rápidas aqui. De novo, o pessoal está com dúvida sobre a promoção. O código promocional é MasterPromo, tá? E você vai aplicar na página dos masterjuris.com.br/planos. O código é o MasterPromo em caixa alta. Tem uma promoção que rola também no site Sorrateira, pode ser que você seja aquinhoado por ela, tá? Em que você consegue fazer a assinatura mensal pagando 40% de desconto no primeiro mês, sai por R$ 79,00 só o primeiro mês. Então, se você quer testar o Master, saber se vai te ajudar, melhor do que nunca o momento, aproveita isso. Se você vasculhar no chat você vai ver que eu dei para uma pessoa aí esse link, tá? Então, isso aí dá para você dar uma garimpada e conseguir. Mas o que eu estava fazendo aqui no chat, a gente estava fazendo barulho, estava brincando aqui durante a aula, até reclamaram, pô, eu quero me concentrar e tal. E eu estava fazendo barulho com o pessoal. É o seguinte, eu vou dar 7 dias de graça para quem responder uma pergunta agora. 7 dias de graça, vai poder, sem compromisso, não precisa botar cartão de crédito, nada. 7 dias de graça no site para quem responder a pergunta que a gente vai fazer agora. Aí eu perguntei, vocês querem uma pergunta genérica ou vocês querem uma pergunta jurídica? Eles querem uma pergunta jurídica, tá? Eu queria saber se você tem de cabeça uma pergunta jurídica para eles fazerem e eu vou ficar acompanhando aqui no chat, na hora, entendeu? Não precisa ser difícil, enfim, o importante é que seja uma pergunta. O primeiro que responder corretamente aqui vai ganhar. Eu não vou, pode responder à vontade, eu não vou dizer, eu vou dizer as respostas, não vou, a gente não vai criticar nem nada, o nosso papel aqui é ensinar e poder dar esse prêmio. Então não fica constrangido, responde o que você acha que é certo, e o primeiro que responder corretamente aqui ganha 7 dias de acesso gratuito lá no Master e vai poder estudar durante 7 dias, porque tem muita coisa legal. E aí, tem pergunta? Podemos. Então vamos lá. Vamos lá. O professor Luiz Alberto. Essa eu não esperava. Bom. Quem sabe faz ao vivo. Aqui Esse aí, legal. Pessoal, vamos lá. A pergunta, ela é simples, bem simples. Ótimo. Mas só vou pedir para você tomar um certo cuidado na hora de fundamentar. Obviamente é certo ou errado, mas eu quero o fundamento. Tudo bem? Pergunta fácil. O único mandato eletivo que exige a condição de brasileiro nato é o de presidente e vice-presidente da República. Repito, o único mandato eletivo que exige a condição de brasileiro nato é o de presidente e vice-presidente da República. Pergunta simples, tranquila. Vamos lá.
Isso é o quê? Mas isso é certo ou errado? Certo ou errado? Mas tem que explicar. Sim, Tem que explicar. Não vai, porque senão o cara vai chutar sim, e tal. Sim, uma pergunta simples. Para não ter muita divergência, é isso, aquilo. Tá. Falso ou verdadeiro, então? Falso ou verdadeiro e justifica. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Outra coisa, até enquanto vocês não respondem. Não basta dizer certo ou errado, já estão respondendo. Tem que explicar porque, ainda que rapidamente. Tá? Então, enquanto vocês estão explicando aqui, a Yasmin postou no blog aqui o link dessa promoção de 40% na primeira mensalidade. Então, quem não quer fazer logo uma assinatura anual, pode pegar essa promoção e pagar 40% na assinatura mensal. No Master Juros é o seguinte, você faz a assinatura mensal e cancela a qualquer tempo. Então, se você quiser fazer só um mês, não tem problema. Você pega o link, paga aquele mês e cancela para evitar, porque a cobrança é automática nos meses seguintes, para evitar que no mês seguinte seja feita a cobrança automática. Mas até agora ninguém acertou, tô vendo. Tá vendo? Enquanto você está falando, eu tô vendo, presta aqui. Mas eu acho muito pouco provável que vocês queiram cancelar. Porque é muito conteúdo, em 7 dias você não vai conseguir aproveitar o conteúdo todo e vai gostar tanto que vai acabar querendo continuar. Tá? Especialmente se você atentar para os nossos especiais. Esse especial de analista do MP está muito legal, estamos botando um curso de exercício para analista do MP, junto com o intensivo que já tinha sido gravado no Master, junto com o raio-x das provas, com o plano de estudo, com os cadernos de exercício. É muita coisa, gente. Material para estudar não falta. O que a gente tem que ter é dedicação. Vamos lá. Alguém? Não. Nada? Nada. Ó, vai acumular para o próximo ao vivo, hein? A gente está... Jéssica, quanto tempo nós temos ainda? 2 minutos? 2 minutos. Quem não responder lá, certo... Pensa. Mandato eletivo. Dê a dica, hein? Dê a dica. Não. Nada ainda? Nada. Bom, enquanto está pintando aqui, deixa eu dar uma outra dica para vocês. Dá uma lida no blog, dá uma clicada no masterjuris.com.br/blog, que você vai encontrar todas as aulas ao vivo que nós estamos gravando aqui nessa série. Então tem William Douglas, como estudar com inteligência para concurso jurídico. Tem Luiz Oliveira e Jungstedt falando de terceiro setor. O Luiz fala também de concessão e permissão de serviço público. Tem aula que eu dei sobre mandado de segurança, como aplicar o novo CPC ao mandado de segurança. Aliás, no Master Juris tem uma excelente aula do professor Luiz Alberto sobre como impetrar mandado de segurança, que ensina tudo o que você precisa saber para impetrar corretamente um mandado de segurança. Isso vale para a tua vida profissional, como também para a prova de concurso, né? Especialmente concursos como defensor público, as questões discursivas, né? E o próprio exame da OAB. Alguma? Assim. Ganhamos? Temos um aqui, ganhador? Ó, temos. Vê o nome aqui, que não estou chegando direito. O Ísia Fernandes diz, sim, só presidente. Presidente da Câmara e do Senado não são eleitos pelo povo para serem presidentes de ambas as casas, apenas para serem senador e deputado. Então, a justificativa. Vamos lá. O único mandato eletivo que exige a condição de brasileiro nato é o de presidente e vice-presidente da República. Justamente porque você está confundindo, às vezes, com o artigo 12, parágrafo 3º, que trata ali dos cargos privativos de brasileiros natos. Presidente da Câmara, presidente do Senado, não é mandato eletivo, porque ele não é eleito pelo povo. Os únicos, na relação do artigo 12, parágrafo 3º, que são eleitos pelo povo, presidente e vice-presidente da República, logo, são esses que detêm aí o mandato eletivo na condição de brasileiro nato. Tudo bem? Então, parabéns à nossa amiga, a questão está certa. Essa questão foi da CESP-UNB, tá, pessoal? Não é questão que eu inventei aqui, não. Estou reproduzindo uma questão de prova, questão CESP-UNB, ok? Então, o Ísia Fernandes, o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para mim. Deixa eu pegar um giz aqui e botar no quadro meu e-mail. Quem quiser me mandar e-mail, fica à vontade também. Aqui, ó. Pega. mauluiz@gmail.com. Manda um e-mail para mim. Cuidado que não é Mauro Luiz, tá? É Mal Luiz, é o contrário do Bom Luiz. É o Luiz Mal. Tá? Então, mauluiz@gmail.com. Ísia, manda um e-mail para mim. Olha, fui eu que ganhei a promoção
na aula ao vivo do professor Luiz Alberto. Eu vou implementar para você essa assinatura de 7 dias gratuita, sem compromisso, para você conhecer todo o nosso conteúdo. Quem quiser me mandar e-mail também, variado, eu estou com dúvida ou sobre o site, ou com dúvidas jurídicas, Sugerindo da minha matéria, sugerindo novos temas para o ao vivo, fica à vontade também no mauluiz@gmail.com. No mais, o nosso tempo acabou, a Jéssica já está reclamando que ela quer ir para casa, quer descansar, jantar, tem toda a razão. Gente, obrigado pela aula, obrigado ao professor Luiz Alberto, foi um barato, gostei muito de ficar no chat e do barulho que a gente fez aqui, tá? Até a próxima, eu não sei quando é que vai ser a próxima, mas curte aí o nosso Facebook, a página do Master Juris, o tempo inteiro a gente está divulgando várias aulas. E as aulas passadas, quem não assistiu, vai lá no blog do masterjuris.com.br para assistir. Tchau, gente, boa noite, até a próxima. Tchau, pessoal, até logo.